Uma noite que deveria marcar o início de uma campanha presidencial terminou como o maior incidente diplomático entre Brasil e Argentina em décadas. E o pior, quem sofreu as consequências não foi quem puxou o gatilho. No sábado, 25 de julho, a Arena Pacaembu estava lotada. O PL havia organizado uma convenção para lançar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência. Era para ser um símbolo de força. Um momento histórico para o bolsonarismo, às vésperas de 2026. E a grande atração da noite subiu ao palco e destruiu tudo. Javier Milei, presidente em exercício da Argentina, pegou o microfone dentro do Brasil como convidado e chamou Lula de presidiário, de ladrão, de lixo socialista. Mirou em Alexandre de Moraes e o chamou de lixo careca. Tudo isso com câmeras transmitindo ao vivo para o país inteiro. Diplomatas classificaram o episódio como inédito na história recente entre os dois países. O evento, que deveria projetar Flávio Bolsonaro ao centro do noticiário político, projetou, na verdade, uma crise que o bolsonarismo não estava preparado para enfrentar. Mas antes de entender o tamanho do estrago, é preciso entender onde Milei estava quando disse tudo aquilo. Ele estava no Brasil, como chefe de Estado em exercício de outro país, pisando em solo brasileiro, como convidado de um evento político que nem era dele. E depois de chamar autoridades brasileiras de lixo, ainda foi além. Reclamou publicamente de não ter podido visitar Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, e comparou essa situação à visita que Lula fez a Cristina Kirchner na Argentina. Só que essa comparação tem um problema grave. Lula visitou Cristina como civil, sem cargo, sem atacar nenhuma autoridade argentina, sem ofender nenhuma instituição. Milei fez o oposto. Foi como chefe de Estado e transformou o palco numa sequência de insultos contra o país que estava o recebendo. Nenhum analista ouvido depois do evento conseguiu lembrar de algo parecido entre Brasil e Argentina. Não em décadas, talvez nunca. E então veio a primeira pergunta que o bolsonarismo não conseguiu responder. Se a ideia era fortalecer Flávio, por que convidar alguém que transformaria a convenção num incidente diplomático internacional? O governo brasileiro não esperou 24 horas para reagir. O Itamaraty convocou o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, de volta a Brasília para consultas. Para quem não conhece o vocabulário diplomático, isso é o equivalente a um tapa na mesa. É a forma mais dura de dizer não aceitamos isso sem romper relações de vez. Ao mesmo tempo, o embaixador argentino em Brasília foi chamado para prestar esclarecimentos, mas não parou na diplomacia formal. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, chamou Milei de palhaço, sem rodeios. A declaração repercutiu nos principais jornais da Argentina. O chanceler Mauro Vieira fez críticas formais e contundentes. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, emitiu nota oficial dizendo que as palavras de Milei eram incompatíveis com a civilidade que deve reger as relações entre Estados. Quando o judiciário sai do silêncio para responder um presidente estrangeiro, a linha foi cruzada de verdade. O bolsonarismo esperava que a Argentina recuasse. Uma nota, um pedido de desculpas, algum gesto de amenizar. Mas Milei fez o oposto. Foi ao rádio, acusou o governo Lula de ter financiado uma suposta campanha midiática contra a Argentina, envolveu México e Partido Democrata Americano. Tudo isso sem apresentar uma única prova. Nenhum documento, nenhum dado, nenhuma evidência concreta. E então aconteceu algo que o bolsonarismo não tinha calculado. Os próprios argentinos viraram contra Milei. O ex-presidente Alberto Fernandes chamou o discurso de inaceitável. O governador Axel Kicillof disse que sentiu vergonha alheia. E Maurício Macri, o mesmo que ajudou Milei a chegar ao poder, se distanciou publicamente por meio de assessores, fazendo chegar aos jornais argentinos
que a situação era resultado direto da falta de habilidade diplomática do governo Milei. O cara que colocou Milei no poder lavou as mãos. E nenhum grande veículo da Argentina deu razão a Milei. Nenhum. Existe ainda um detalhe que circulou nos bastidores e que a mídia brasileira tratou com pouca atenção. Milei não veio de avião particular. Veio no avião presidencial argentino. Usou o recurso público do seu próprio país para participar de um evento político de outro. Isso está sendo questionado por advogados e oposicionistas na Argentina. E representa mais uma contradição para um presidente que se apresenta como o grande defensor do dinheiro público. Mas tem um dado que ficou quase invisível no meio de toda essa crise. Um dado que, quando você entende, reposiciona completamente o que aconteceu naquela noite no Pacaembu. Milei não foi ao Brasil sozinho. Antes de subir ao palco da convenção do PL, ele passou pelo Palácio dos Bandeirantes. Foi recebido por Tarcísio de Freitas, que lhe entregou uma medalha e publicou no Twitter como se fosse uma reunião de negócios entre São Paulo e a Argentina. Pensa no que isso significa. O governador que se posiciona como a grande alternativa moderada e presidenciável para 2026 recebeu, homenageou e legitimou Milei horas antes do discurso que causou uma crise diplomática inédita entre os dois países. E quando a crise explodiu, Tarcísio não emitiu uma palavra. Nenhum comentário sobre os ataques às instituições brasileiras. Nenhuma nota, só silêncio calculado. Esse silêncio não foi distração, foi escolha. Segundo relatos de bastidores, existe um cálculo por trás dessa provocação, e o nome desse cálculo é 2027. Milei quer se posicionar como o grande líder anti-esquerda da América Latina. O cara que peita Lula, que desafia o establishment, que fala o que pensa sem medir consequências. O problema é que Trump comanda a maior economia do planeta. Milei comanda um país que depende do vizinho para manter as luzes acesas, e os números mostram isso com clareza. O Brasil compra cerca de 17% de tudo que a Argentina exporta para o mundo. Quase um quinto de toda a riqueza que a Argentina vende ao exterior passa pelo Brasil. Do outro lado, 23% de tudo que a Argentina importa vem daqui. Carros, alimentos, peças industriais, insumos que mantêm fábricas funcionando do outro lado da fronteira. No setor automotivo, a integração é tão profunda que um carro montado em Buenos Aires pode ter motor brasileiro. Quando a Argentina enfrentou uma crise energética séria, foi o Brasil que mandou o navio com gás para ajudar, sem cobrar favor político. Simplesmente ajudou, porque é o que vizinhos fazem. Segundo fontes ligadas ao Palácio do Planalto, existe uma possibilidade concreta de que o embaixador brasileiro em Buenos Aires não retorne à Argentina tão cedo. A ideia que circula nos bastidores é mantê-lo no Brasil até depois das eleições brasileiras. Se isso se confirmar, estaremos falando de meses sem representação diplomática plena entre as duas maiores economias da América do Sul. Um gelo dessa proporção não tem precedentes, e as consequências vão muito além do simbólico. Sem canal diplomático funcionando, acordos comerciais bilaterais travam. Negociações no Mercosul ficam paralisadas. Projetos de infraestrutura e energia entram em modo de espera. Quem paga essa conta não é Milei. É o trabalhador argentino que depende do comércio com o Brasil para manter o emprego. Aliados internos do PL reconhecem nos bastidores, segundo relatos não confirmados oficialmente, que o tiro saiu pela culatra, que a presença de Milei gerou mais dano do que benefício, que o eleitor independente, aquele que o bolsonarismo precisaria conquistar para vencer em 2026, assistiu ao episódio com desconforto. E enquanto essa crise se desdobrava nas manchetes, algo acontecia nos bastidores do próprio PL que ninguém estava esperando. A convenção acabou. Flávio Bolsonaro estava sozinho. Não no sentido figurado, sozinho de verdade, sem a pessoa que o bolsonarismo mais precisava ver ao seu lado.
Michele Bolsonaro não apareceu na Convenção de São Paulo, sem justificativa oficial, sem comunicado. Uma cadeira vazia, onde deveria estar a mulher mais influente do bolsonarismo, no evento que era para ser o lançamento do candidato do partido. E na semana seguinte, estava marcada a convenção do PL no Distrito Federal, um evento que, segundo relatos, havia sido organizado em torno da presença dela. Flávio se convidou para aparecer também, numa tentativa de mostrar alguma unidade. A resposta de Michele: não vai. Isso aconteceu depois de um vídeo que Flávio havia gravado pedindo desculpas publicamente, elogiando o trabalho dela, reconhecendo sua importância, dizendo olhando para a câmera: ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. E mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Para quem assistiu sem contexto, pareceu um gesto de maturidade. Para quem conhece os bastidores, foi desespero. Relatos de jornalistas que cobrem a família indicam que Carlos Bolsonaro ficou furioso com o vídeo. Não queria que existisse. Se opôs com tudo o que tinha. Mas Flávio foi direto com o irmão. O problema não é a Michele. O problema é o André Mendonça. Se a gente não recuar, eu vou ser preso. Não era questão de orgulho. Era questão de liberdade. 2 eventos, 2 cadeiras vazias e uma candidatura que chegou à sua própria convenção de lançamento já ferida. A crise diplomática com a Argentina não se encerrou. O embaixador brasileiro ainda não voltou a Buenos Aires. Michele ainda não apareceu numa convenção do PL. E Flávio ainda está sob investigação, conduzida pelo ministro André Mendonça, o mesmo indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, que agora investiga o filho dele. O que parecia ser um lançamento poderoso está se transformando, peça por peça, numa série de reveses que pode redefinir o futuro do bolsonarismo antes mesmo da campanha começar de verdade. Mas tem uma parte dessa história que ainda não foi contada aqui. A parte que conecta o silêncio de Tarcísio, o vídeo de desculpas de Flávio e a investigação de André Mendonça num único fio que explica o tamanho real dessa crise e o que pode acontecer com a candidatura antes de 2026. Antes de terminar este vídeo, eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Se você acompanha este canal há bastante tempo, sabe que eu sempre procurei trazer análises responsáveis, contexto e informação para que vocês pudessem entender melhor os acontecimentos do Brasil. E é justamente pensando em melhorar cada vez mais esse trabalho que eu decidi dar um novo passo. Eu acabei de criar um novo canal no YouTube chamado A Voz Progressista. Esse novo canal nasce com um objetivo muito claro: trazer análises ainda mais completas, vídeos publicados com mais frequência e uma cobertura totalmente dedicada aos principais acontecimentos da política brasileira. Isso não significa que este canal será abandonado. Muito pelo contrário. É apenas o começo de uma nova etapa. Infelizmente, o YouTube não permite que eu compartilhe o link diretamente aqui. Então, eu queria pedir uma ajuda muito simples. Não precisa clicar em nada agora. Abre a barra de pesquisa do seu YouTube aí no celular ou computador e digita exatamente o nome: A Voz Progressista. Repito, A Voz Progressista. Quando encontrar o canal, inscreva-se e assista ao primeiro vídeo que já está publicado. E também já tem alguns vídeos novos publicados lá. Se você gosta do conteúdo que produzimos aqui, eu tenho certeza de que vai gostar ainda mais do que estamos construindo por lá. E, quando chegar ao novo canal, deixe um comentário dizendo qual é o seu nome e de qual cidade você está assistindo. Eu vou fazer questão de ler cada mensagem. Muito obrigado por todo o apoio de vocês ao longo dessa jornada. Espero encontrar cada um de vocês no canal A Voz Progressista para continuarmos construindo essa comunidade e levando esse trabalho ainda mais longe. Eu te espero lá.